Santista, boa noite. Cristian Macário para mais uma live do Diário do Peixe. O Santos que teve uma tarde, um dia, na verdade, muito agitado hoje. Entrevista do técnico Jorge Sampaoli, que rendeu muita coisa. O Jorge Sampaoli falou bastante, temas polêmicos falados por ele, como o uso da base, como o Santos enfrentar o Ganso, um jogador que ele contratou, pediu a contratação no Sevilha e depois no Santos não autorizou o retorno do Ganso. O Santos, a gente deu uma matéria muito bacana hoje sobre o efeito Neymar e Robinho na pesquisa Datafolha, como isso cresceu a torcida. Hoje vazou à tarde a terceira camisa do Santos, uniforme que será usado no domingo contra o CSA na Vila Belmiro, a terceira camisa preta. Foi vazada, a gente deu isso em primeira mão para todo mundo. Temos a matéria sobre o menino da Vila, Rodrigo, ele que é o jogador, o estreante a marcar o gol mais rápido na história do Real Madrid. Então tem bastante coisa para falar, além de ler as perguntas de vocês aqui, vão ter bastante coisa. Vamos começar a falar pelo Sampaoli, sobre a entrevista coletiva dele. Ele falou de muita coisa, ele falou que ele está muito feliz no Brasil, que é uma experiência incrível. Ele falou sobre o Ganso, que ele não vai poder enfrentar o Ganso, né, no campo, porque primeiro que ele não joga, né, então ele não enfrenta mesmo, mas segundo que ele não vai estar no banco, porque o Sampaoli tomou o terceiro amarelo, não estará no banco. Mas ele falou que trata-se de um grande jogador que, quando está focado, faz a diferença. Então isso quer dizer um pouco que o Ganso não teve focado, acho que quando ele foi para o Sevilha. E aí o Sampaoli falou o tema mais polêmico do dia, uma coisa que está sendo muito discutida, quem está em redes sociais do Santos, quem tem grupos de torcedores santistas. O Sampaoli falou sobre a base do Santos. E, ao meu entender, o Sampaoli errou, e errou muito ao falar da base do Santos. Primeiro, por desconhecimento. Ele não tem nem 9 meses de Santos para poder falar como ele falou com essa propriedade da base do Santos. E segundo, se realmente não existe nesse momento jogadores da base que possam jogar no profissional, entrar e jogar, o erro é dele. Por que é dele? Foi o Sampaoli que encheu a paciência para o Santos renovar com o Sandri. Foi o Sampaoli que encheu a paciência para o Santos renovar com o Thailson. O Sampaoli tem o Caio Jorge. O Santos brigou com a CBF, com o Caio Jorge não ia em outras convocações. E o Caio Jorge, sempre que vai para a convocação da seleção brasileira, ele vai bem. Ele, inclusive, foi muito bem nesses últimos amistosos. Então, assim, o Sampaoli, para ele falar com essa propriedade, como ele falou, eu não acho que ele mandou bem, não. Eu acho que o Sampaoli se complica em falar isso, até porque eu acho que ele não conhece o DNA do Santos, que além de ter um DNA, sim, o Santos tem um DNA de fazer muitos gols, como ele mesmo falou, tem um DNA de fazer gols, como era na década de 60, sim, mas esses gols eram feitos quase na maioria do seu total pelos jogadores da base. O que o Santos mais tem no seu DNA é olhar para a base. E o Sampaoli não me parece olhar para a base nesse momento, e nem sei se ele tinha argumentos para falar tão bem da base do Santos. Que a base do Santos não vai bem, isso é claro. O Santos, no ano passado, não ganhou uma competição praticamente de grande importância. Mas aí é uma coisa da gestão Pérez. Não sei se estão lá bons treinadores, não sei se estão lá bons executivos de futebol, não sei se estão lá olheiros. Mas falar que a base do Santos é de toda, como o Sampaoli falou, ruim, não acredito. Porque tem muito jogador que, quando entra, resolve. Então, assim, na minha concepção, esse é o assunto mais polêmico do dia, mas a minha concepção, o Sampaoli mandou mal, e muito mal, para falar como ele falou da base. Começa a haver esse desgaste do Sampaoli. O time saiu de campo vaiado no último sábado contra o Grêmio, na derrota de 3-0. O Santos, que não perdia há 11 anos, por uma diferença tão grande de um placar na Vila Belmiro. Assim, o Santos estava primeiro colocado, está em terceiro, e se perder na rodada e os adversários ganharem, o Santos pode despencar para sexto colocado. O Santos não vive um bom momento. Sampaoli não vive um bom momento. Aliás, ele foi muito mal na sua não escalação, porque o Santos fez um bom primeiro tempo. Nas suas modificações no segundo tempo, ele praticamente afundou o time e hoje mandou muito mal. Então, o que eu posso dizer, e eu sou a favor do Sampaoli continuar. Eu acho que o trabalho tem que ser de longo prazo, mas o que eu posso dizer é, o Sampaoli, eu acho que ele colocou o dedo numa ferida que ele nem conhece, que ele nem pode falar muito, essa é a minha opinião. Vamos ver o que vai acontecer. Acho que a equipe vai cada vez mais agora a ser cobrada. O Santos
vou falar uma coisa que eu não esperava ter que falar, mas eu sinto isso. O Santos tem obrigação de ganhar o Fluminense no Maracanã. Obrigação. O Fluminense tomou de 3-0 do Goiás. O Fluminense está na zona de rebaixamento. O Fluminense faz uma péssima campanha. O Fluminense tem um elenco de mediano para baixo. O Santos tem obrigação de ganhar do Fluminense. E se não ganhar, a cobrança vai ser cada vez maior. Aí domingo tem o CSA na Vila. Mais uma obrigação, que não é possível. Falar isso é a realidade. E aí, logo depois, na semana seguinte, tem o clássico contra o Palmeiras. Tem um jogo no meio, mas tem o clássico contra o Palmeiras, aonde pode ser um divisor de águas para o futuro do Santos no Campeonato Brasileiro. Vamos ver. Vamos ler as perguntas aqui. Primeiro, quero agradecer a todos vocês. Falamos aqui alguns dos pontos do Sampaoli, da entrevista coletiva dele, que hoje foi o grande assunto. Ele fala dos meninos da Vila. Então, aqui já começa a falar do Rafael Correia, o que eu achei das publicações dos meninos da base, né, do Sampaoli. Achei que o Sampaoli foi muito infeliz no discurso dele, até porque tem muito menino que joga no profissional hoje que ele pediu. O caso do Sandri, o caso do Thailson, que são pedidos dele. Acho que ele tem que colocar. Inclusive, foi o Sampaoli que optou para o jogo Santos e Corinthians, aquele 1-0 que a gente perdeu nos pênaltis, colocar o Caio Jorge para bater um pênalti. Então, se estamos eliminados do Paulista, a culpa é toda sua, Sampaoli. Se você não confia na base, por que você colocou o Caio Jorge para bater um pênalti tão decisivo quanto aquele? Então, assim, acho que ele foi infeliz. Todos nós somos humanos, erramos as palavras, mas acho que dessa vez ele errou. Tá bom, Rafael? Respondi aqui. Quero mandar um abraço para o Rafael Correia, então, de Araçatuba, que eu respondi a pergunta. Para o Miguel, para o Giovanni Mota, o Beto Santos, que está em Maryland, Estados Unidos, e está sempre acompanhando o diário. Valeu! Valeu, Beto! Santos é assim em qualquer lugar. Eu também morei 3 anos nos Estados Unidos e ficava louco acompanhando as notícias do Santos. E vou te falar, não é porque o diário é meu, demais do meu sócio, não, Giovanni, que a gente banca isso com dinheiro próprio, faço questão de falar isso, porque cada vez mais as críticas vão vir para a diretoria, porque o Santos faz agora um segundo semestre lamentável do presidente Pérez, aonde o Santos vendeu jogadores, entrou muito dinheiro no caixa do Santos, e cadê o projeto da Vila Belmiro para frente? Cadê o CT da Vila? Cadê o CT que ia ser construído com dinheiro da base da venda do Rodrigo? Cadê o patrocinador Mata, que ele falou que era 40 dias, já se passaram quase 120 dias? A gente vai cobrar. A gente vai cobrar qualquer um, como a gente cobrou o Modesto, o Roma, quando era ele, o presidente, quando a gente entrou, estamos cobrando aqui. Então, eu também acompanhava, infelizmente, Beto, na minha época não tinha o diário, que o diário foi feito para isso. Para vocês, torcedores do Santos, terem um canal para ler. Hoje ainda vai entrar muita matéria, amanhã, nós já temos planejados para amanhã mais de 15 matérias antes do jogo contra o Fluminense. Muita coisa ainda vai entrar no Diário do Peixe, ainda hoje, à noite entra, amanhã entra, matérias exclusivas, muita coisa. Então, gente, pode acompanhar. Manda um abraço para a Irani do Carmo, do Paranaíba, de Paranaíba, Minas Gerais. Um abraço. O Giovanni fala que o Santos tem que ganhar. Um abraço para o Evanildo Ribeiro, de Manaus. Para o Wagner, meu parceiro. Também tem o Wagner aqui no prédio. Acho que está sempre acompanhando. Acabei de bater um papo com o Wagner antes de subir para fazer a live. Eu estava dando uma estudada, começou ali uma coisinha para enganar, que estou desde cedo na batalha também com todos vocês. E estava conversando com ele, os contentamentos dos nossos santistas, né? Como nós estamos tristes com esse atual momento do Santos. Engraçado que há um mês nós vivíamos uma euforia. E de um mês para cá as coisas mudaram de um jeito que ninguém esperava, né? Um abraço para a Joana Argoso, do Sumaré. Mas, gente, a gente vai lutar e vai lutar muito. Como mostra a pesquisa aqui da matéria que o Giovanni fez hoje, que o efeito Neymar e Robinho começa a dar recado. Eu sou da geração de 70, eu sou de 79. Então eu sou da década de 80 praticamente, onde o Santos, eu cresci vendo o Santos não ganhar nada. A década de 90 o Santos não ganhava nada, mais ainda era um saco de pancada, principalmente dos rivais da capital, e a gente está aí. Então, tenho certeza que essa fase é algo passageiro. Mas que tristeza, né? Há um mês falamos de título. Agora estamos tendo que falar só de problemas. Um abraço para o Adilson de Assis. O Giovanni fala que o Sampaoli está certo, que a base é ruim. O Mauro Santos, está na hora da diretoria do Santos sobre a base, sempre foi a fonte de renda do Santos. Mauro, concordo com você, mas a diretoria do Santos me parece mais perdida que qualquer outra coisa no momento. O Pérez, a estratégia do Pérez é toda vez que o Santos vai mal num jogo, ele vem e solta alguma matéria, alguma pérola para algum veículo, tanto que a gente nem procura hoje ele mais para entrevista, se ele estiver na coletiva, ok, se ele não tiver, porque muitas coisas que ele fala não acabam condizendo com a realidade. Ele fala o que o torcedor, o que você quer ouvir, o que eu quero ouvir. Agora tem que ver se o que ele fala realmente bate com a realidade. A gente está vendo muita coisa aí não batendo.
Vamos cobrar sim. Eu queria saber de CT, quero saber de Vila Belmiro, quero saber do Brian Ruiz, que ele falou que parece que o Brian Ruiz já estaria quase fora, certo? Fora, e eu já vi o executivo do clube lá de fora falando, o presidente lá de fora falando que não tem nada de certo, não tem nada disso. Então, assim, falar o que a gente gosta é fácil. Eu quero ver concluir. Eu quero ver o que ele vai fazer para concluir. As críticas têm que ser feitas para todos, para seja qual for o Cartola Santista. O que eu acho é sim, a base está carente, até porque se a gente for ver aonde os meninos treinam, você tem meninos da Vila, era uma vergonha, foi muito melhorado até nessa última gestão. Era horroroso, tinha galinheiro no Meninos da Vila. Melhorou bastante, mas falta muito para eles terem. O ideal seria a construção de um novo CT para a base, mas isso parece ser fora da realidade hoje no momento do Santos. O Stuart Machado, o São Paulo acha que temos dinheiro para competir com os outros. Parece que não sabe a história do Santos. O Santos vive da base. Concordo, Stuart, é o que eu falei aqui. Ele, quando chegou falando que a gente era o time que tinha um DNA ao ataque de gols, isso tudo é verdade? Isso tudo é verdade. Mas, antes de tudo, nós somos um time que tem DNA à base. Quero ver ele aproveitar mais a base, até porque muitos jogadores ali, ele que pediu para ficar. Está faltando o São Paulo aproveitar um pouquinho mais a base do Santos. O Santos joga só um tempo, por quê? O Giovanni Mota. Giovanni, eu me perguntei muito isso no sábado, principalmente, contra o Grêmio, que isso ficou escancarado, né? O Santos fez uma partida, um primeiro tempo exemplar, e o segundo tempo morreu. Eu acho que tem duas coisas aí que nós temos que falar contra o Grêmio. Primeiro, é a questão física, se o Santos está bem fisicamente ou não. Me parece bem. Não acho que esse é o problema. Se verdade, eu acho que o grande problema que o Santos tem hoje, e esse é um problema que o São Paulo tem que resolver, é o problema psicológico. O time perde, toma um gol, o time martela. Isso está sendo todos os jogos. Ele toma um gol, desmorona. Isso é claro que você vê isso, que é um descontrole emocional do elenco, né, na partida, e isso é uma coisa que talvez reflita até, às vezes, até esse jeito do São Paulo irritado, né, de jeito de ser. Ele tomou pela segunda vez o terceiro amarelo, está fora do jogo contra o Fluminense. Ele também tem que se acalmar um pouco, até porque ele é o escudo do time. O treinador está ali para defender. Ele tem que ser, as críticas têm que ser feitas sim. Eu falo isso tudo de peito aberto, porque eu sou a favor dele permanecer o ano que vem, seja se o Santos ficar em primeiro, em terceiro, em sexto ou em décimo. Eu acho que ele tem que permanecer. Eu quero ver um trabalho de longo prazo no Santos, que eu não vejo isso há muitos anos. Eu acho que eu não vejo isso desde o Dorival Júnior, naquela primeira passagem dele. Agora, ele tem que ser cobrado e ele tem que trabalhar essa parte psicológica do elenco, que me parece claramente que o elenco está abalado psicologicamente, não consegue se segurar depois que toma um gol. Até porque outro dia a gente deu uma matéria sobre isso, o time da virada, que é até a música que o Santos tem, né? O Santos é o time da virada, o Santos é o time do amor. O time da virada não existiu esse ano. Pelo contrário, o Santos pouco buscou empates, o Santos quase não teve viradas esse ano. Josiel Fonseca, São Paulo foi infeliz no comentário. Fábio Silva, aquele boa noite. O Wagner Rodrigues fala, temos bons jogadores na base, mas ele não sabe trabalhar com a molecada. Wagner, o histórico dele mostra que ele costuma usar mais a molecada no segundo ano dele de trabalho. Esse eu acho até que é isso que ele está apostando, mas eu acho que ele foi muito sim infeliz. Eu pergunto como é que fica a cabeça do jogador que está na base, aquele que está tentando renovar, aquele que o Santos quer renovar, aquele que o empresário fala, para que eu vou manter o jogador lá, porque se o seu treinador fala mal. Se tem uma coisa que o Santos sabia trabalhar é a base. Parece que não sabe mais, da diretoria até o treinador principal. Acho que todos eles esqueceram da base do Santos. Tá na hora de diretoria do Santos cobrar o São Paulo sobre a base, que é fonte de renda. Fala o Mauro Santos. O Júnior Pereira, Jobson tem que pegar o boné e sair, porque no Santos ele não irá jogar. Júnior, a gente deu uma matéria agora há pouco. O São Paulo levou novamente o Evandro conseguiu se recuperar, parece, treinou, né? E ele viajou com o elenco para o Rio de Janeiro, demos essa matéria agora há pouco, e ele não levou o Cueva, que eu acho um erro, não levar o Cueva, e ele não levou o Jobson, que eu acho outro erro, que é um jogador que está todo mundo querendo. Eu acho que às vezes o São Paulo faz de birra, eu acho que às vezes ele quer fazer isso que ele quer fazer de contra. Até porque, eu vou te falar, eu acho que chegou também a hora, a torcida está toda pedindo, o treinador para mim inteligente, é aquele que tem seus ideais, mas também sabe escutar a torcida. A torcida está pedindo a volta do Vanderlei. Na minha opinião, o Derlis é o melhor dos atacantes, o Derlis, né? É o melhor dos atacantes, está na hora de ele começar a jogar de novo. Entendeu? Não sei no lugar de quem ali, se é do Marinho, se é do Soteldo, se é do Sacha, mas eu acho que o Derlis tem que jogar, na minha opinião, como torcedor e avaliando o futebol, avaliando como jornalista que sou,
formado, com cursos em esporte, acho que ele deveria jogar. Agora, isso cabe ao treinador, a gente não pode interferir, mas eu acho sim que ele deveria jogar. Sobre o Cueva, eu vou aqui defender uma coisa. Eu estava aqui outro dia, quando o Santos perdeu para o Grêmio, eu fiquei pensando no domingo, refletindo, o que eu ia falar com vocês, né? E até o que eu ia escrever, eu fiz o blog do Diário, estava buscando, e eu olhando assim, até olhando para pensar, gente, porque eu fui pensar qual foi o melhor jogo do Santos no ano. Na minha visão, o melhor jogo do Santos no ano foi Santos e Corinthians 1-0 no Pacaembu. Jogo que o Santos ganhou, gol do Gustavo Henrique no final do jogo, mas o Santos não levou porque perdeu nos pênaltis. O Santos massacrou o Corinthians naquele jogo. O Corinthians desesperado, ele leiloava a bola dentro da área dele. O Corinthians não passou do meio de campo. Ele teve uma chance numa falta no segundo tempo, que a falta foi da intermediária, ele bateu para dentro da área, quase fez um gol de cabeça, que era a jogada que o Carille aposta. Mas eu pensando, me perguntei qual foi o melhor jogo do Santos. Na minha visão foi essa, com o Sampaoli. E aí eu fui ver a escalação. A escalação do Santos naquele dia. O Santos tinha Vanderlei no gol, Vitor Ferraz na direita, Aguilar, Gustavo Henrique e Diego Pituca na esquerda. Alisson, Cueva, Sanches e Jean Mota, Soteldo e Derlis. Eu vou falar muito, na minha visão hoje, o São Paulo deveria mudar algumas coisas no time. Na minha visão, esse deveria ser o time do Santos. Inclusive tirando o Jorge, destacando, colocando o Pituca na lateral. Eu acho que o Cueva tem que chegar nele e falar assim, você quer ou não quer? Se você quer, você vai jogar, porque qualidade de futebol ele tem. Se não quer, joga para a torcida, joga para a diretoria, joga o que for. Joga, mostra que o cara tá fora, afasta o cara. O que não dá é para acontecer o que está acontecendo. Você entendeu? Na minha visão, ele deveria vir. Eu acho que esse é o melhor time do Santos. Eu só tiraria o Aguilar e colocaria o Veríssimo para jogar. E colocaria. Para vocês terem uma ideia, nesse jogo contra o Corinthians, o Rodrigo, que hoje fez gol pelo Real Madrid, fizeram uma matéria, jogador estreante mais rápido a fazer um gol na história do Real Madrid. Ele bateu o recorde hoje do David Beckham, está no nosso site a matéria. Para você ter uma ideia, o Rodrigo foi banco nesse jogo. Então, a minha visão, o Sampaoli tem que mexer no time. O time está na hora de dar um chacoalho no time. Essa é a minha visão. Eu iria, sim, eu arriscaria. Aí tá uma das coisas que ele fez. Ele inventou também o Diego Pituca como lateral. Por que não voltar a isso? Eu acho que o Alisson tem que jogar. Eu acho que o Cueva, tá na hora do Cueva ser testado novamente. Entendeu? Colocou o Cueva no jogo mais difícil, foi contra o Flamengo. Depois não colocou mais, não leva o Cueva. E assim, as minhas críticas hoje são duras. Sim, não gostei do que ele falou sobre a base. Não sei se ele sabe. Quem é a base do Santos, a história da base do Santos. Segundo, ele pediu jogadores dessa base. Ele pediu o Sandri, ele pediu o Thailson, ele promoveu o Alexandre Tan. Se o cara é ruim, não leva. Então, assim, tá na hora dele também, às vezes, mudar um pouquinho, ser um pouco menos cabeça dura. Porque, eu falo uma coisa para vocês, a derrota para o Grêmio é no mínimo 50-50, 50% de culpa dele. Porque o que ele mexeu mal e o que ele fez com o time contra o Grêmio foi brincadeira o que ele fez. O Wellington e a Emília de Souza, de Eugenópolis, Minas Gerais, está sempre aqui. O Ronaldo Cássio. Quando vence o mandato do Pérez? Ronaldo, hoje eu vou te falar aqui, infelizmente, em dezembro de 2020. Aliás, eu tô até com medo do ano que vem, porque assim, esse ano a gente tá brigando lá em cima, eu espero que a gente brigue até lá em cima no final. O que vai ser esse clube o ano que vem? Porque Paulista a gente não cai. Copa do Brasil perdeu, tá fora, ok. Sul-Americana e Libertadores, entre essas duas, a mesma coisa. Agora, vocês já imaginaram o samba do crioulo doido que vai ser o Santos no Campeonato Brasileiro? Porque a eleição do Santos vai ferver, vai ser salário atrasado, vai ser o quê? O que a gente pode esperar? A gente não sabe o que vai ter, a gente não tem patrocinador master, a gente não tem o CT, e nunca entrou tanto dinheiro no Santos. Ele fala que o Santos está mal das pernas, não tem dinheiro para pagar o salário. O que está acontecendo? Aí está pagando 600 mil por mês para o Cueva, ele não joga. Você paga 500 mil por mês para o Brian Ruiz, cadê o cara? Alguma coisa está acontecendo de errado ali. Mas quando vence, dezembro de 2020. Um abraço para o Adriano Luiz dos Santos, meu parceiro. O Wagner Rodrigues aqui do prédio, meu parceirão, estava falando aqui agora. Valeu pela presença aí. O Ayrton Alves. Parou de chegar a mensagem no Zap.
Ayrton, manda de novo a mensagenzinha pro Zap, não parou não. A gente tá mandando o dia inteiro as mensagenzinhas do Notícias Diário do Peixe. Foi agora há pouco, foi mandada a do Santos Viaja Sem Cueva, Jobson e base, mas com o Evandro. Se você não está recebendo, manda de novo o seu torpedo lá e a gente vai te cadastrar novamente. Um abraço para o Fábio Silva. O Miguel fala, não pode perder para o Fluminense. Não pode de jeito nenhum. Perder para o Fluminense nesse momento agora seria uma tragédia. O empate já não seria um bom resultado. O Ademir parabeniza a gente pelo programa e quer dizer, e pergunta sobre o retrofit. O retrofit, eu vi uma matéria, é isso que eu estou te falando, o Pérez ele fica, quando acontece, quando o momento não é bom, ele aparece e fala coisas que o torcedor quer ouvir. Então eu vou te falar o que, na verdade, o Bolton sumiu, essa que é a verdade. O Pérez, na última apresentação que teve com o Conselho, ele já, e depois foi falado numa entrevista, ele falou que ele poderia dar naming rights para partes do estádio, em 10 partes, porque é uma coisa, o Corinthians tem estádio pronto, não consegue o naming rights, e tem uma torcida do tamanho que tem. Com todo o respeito a nós, torcedores santistas, a gente vai ser difícil a gente conseguir um naming right hoje, ainda mais na situação que está o clube. Então, assim, a situação é, o Pérez promete, até o meados de novembro, apresentar a maquete e trazer os possíveis investidores. Vamos aguardar para ver. Cada vez vai passando mais, mas eu, de verdade, hoje não acredito. Tá bom, Ademir? O Aldo Ferreira, na Liberdade, aquele abraço. O Willy Ruas, ele fala que até o papagaio é santista. Este ano é preparar o elenco. Willy, eu acho que esse ano a gente tem que tentar, na verdade, buscar brigar pela vaga na Libertadores, pelo título. É possível ainda, mas o clube tem que reagir rápido pelo título. O Santos tem que ganhar, voltar a ter essa sequência de 7 jogos com vitória. Eu diria que o jogo contra o Palmeiras, daqui a 2 semanas, vai realmente dizer para onde que a gente vai. Vai ser um jogo-chave na Vila Belmiro, o Santos que já começou a vender ingresso. E olha só, no pior momento do clube, do clube brasileiro, o ingresso fica mais caro. Um abraço para o Fábio Fernandes, faz tempo que a gente não se vê, hein, meu parceiro. Meu parceiro da arquibancada do Pacaembu, várias vezes, desde a década de 90. O Jean Jandrei, boa noite. Boa noite para o Wagner Cardoso, eu concordo com o Sampaoli, o Santos sempre foi forte na base, mas este ano para o profissional da base não tem nenhum bom. Não sei, Wagner. Eu queria ver o Thailson jogar, eu queria ver o Alexandre Tan jogar, eu queria ver, eles começaram assim, vamos ver. Eu só acho que assim, ele pediu a renovação desses jogadores. O Miguel fala que o Pérez fala demais. O Jean Jandrei fala, Santos precisa de um centroavante matador, traz o Pastor de volta. Também acho que o Santos precisa de um jogador com essa característica. O Uribe foi um pedido do Sampaoli, está lá, até agora não fez gol, pelo contrário, só perdeu. Os gols que ele perdeu contra o Atlético Paranaense foi uma brincadeira de mau gosto, né? O Santos era para ter vencido aquele jogo. Agora, Jean, com todo respeito a você, eu não gostaria mais do Ricardo Oliveira, não. Acho que o Ricardo Oliveira já deu tudo que tinha que dar no Santos. O Sandro Barreto, acho que esses jogadores precisam tomar um pouco de vergonha na cara. Se não me engano, não conseguiram virar nenhum jogo, time frouxo. Viraram poucos jogos, sim, mas o Santos, ele parece que tem um problema psicológico, né? Porque o Santos não consegue reagir nas partidas, o Santos não está conseguindo virar partidas, não está conseguindo, às vezes, nem buscar empate. Busca empate, às vezes, em jogos menores, mas sim, acho que o Santos está, assim, às vezes, com... eu acredito que seja muito mais um problema, nem físico, tá? Que até porque é de rendimento. Eu acho que o Santos está, assim, com um problema, talvez até de falta de amadurecimento, até um psicológico, na minha opinião. Um abraço para Elaine e Cristina, para o James, temos que ganhar amanhã, não aguento mais, diz ele. O Stuart Machado, Poroso e Sandri, dá para ter nesse elenco, sim. Concordo, acho que o Poroso dá para tentar trazer para cima o zagueiro equatoriano que joga na seleção principal do Equador e que nunca teve uma chance no time principal do Santos. Joga no Sub-20, às vezes nos aspirantes, né? Ele que foi uma das revelações do Equador, campeão sul-americano no começo do ano e que já faz parte do elenco profissional do Equador. É um jogador que eu também gostaria de ver. O Sandri teve o contrato renovado, foi um pedido do Sampaoli e depois não jogou mais. Lucas Savanashi, ele fala, não entra na minha cabeça o quanto caiu o nosso futebol. É difícil, Lucas, eu acho que a gente ainda pode melhorar, a gente ainda pode brigar pelo título. Eu acho que tem condições sim, brigamos lá no alto. Não vou descartar o título, nada é descartado. Até porque em 2002, quem diria que a gente ia ser campeão? Estávamos quase eliminados na primeira fase e fomos campeões
revelando Robinho, Renato, Elano, Diego, um timaço. O que eu acho é que o Santos está fraco mentalmente, fisicamente não posso te dizer, gostaria até de saber, mas não dá para saber sobre isso, não dá para te dizer sobre isso. O Giovanni Mota fala, Santos tem que ir para a Libertadores pelo menos. Giovanni, a Libertadores sempre aquela fase, eu acho que pelo menos o mínimo seria ir para a Libertadores sem disputar pré-Libertadores, né? Porque aquela pré-Libertadores também mata qualquer planejamento de time. Um time que estava lá em cima, vamos ver. Tem muita bola para rolar, gente. Tem muita bola para rolar. Vamos ver como é que vai ser. Eu estou muito curioso para ver o Santos amanhã no Maracanã, aonde o Santos tem mais time, está mais em cima da tabela, precisa ganhar. O Fluminense está desesperado. O Santos tem que matar o Fluminense amanhã. O Luciano Evangelista fala, o São Paulo é teimoso, não dá oportunidade para Jobson e Cueva, eu não levaria o Uribe. Eu concordo com você, Luciano, eu também não levaria o Uribe. Mas vai que amanhã o Uribe entra e faz o gol. Tá na hora, né, meu? Porque também vou te falar, o Uribe tá de brincadeira. Se foi bancado pelo treinador, você não veio barato, você custou, seu salário não é barato, e você até agora, o gol que você perdeu de cabeça com o Atlético Paranaense, um centroavante de área não pode perder. Um abraço pro Robson Martins. Um abraço para o Lincoln Ropelato. A pergunta até quando esse time vai continuar ressuscitando os adversários. Não tem ninguém melhor do que o Ferraz? Lincoln, realmente nós estamos ressuscitando. Concordo com você sobre a sua segunda pergunta. Eu discordo. Eu acho que hoje, depois do Daniel Alves e do Fagner, o Ferraz é um bom lateral. O problema é que o Ferraz, ele é capitão do time e ele é o único que é homem de todo o jogo parar para falar com a imprensa. E aí a gente acaba ouvindo muito ele e às vezes a gente não quer ouvir algumas coisas e acaba ouvindo. Às vezes ele também não usa as melhores palavras. Mas eu acho o Ferraz um jogador hoje indispensável para o Santos. Ainda mais depois desse jogo, o Santos e Corinthians que eu falei. Porque se teve alguém que chorou naquele jogo foi o Ferraz. Eu não vi ninguém mais chorando. Então eu sou um defensor, foi para mim até na entrevista, quando eu puxei e chamei ele, e ele começou a chorar e falou da história do filho dele, que ele tinha mandado para Paraíba, que era para ele ter uma concentração melhor para o jogo. O Ferraz é um cara digno, um cara que treina todo dia e é um bom jogador, na minha visão. Eu acho que tem outros jogadores que têm que ser cobrados, não o Ferraz. Eu, por exemplo, acho que o Sanches tem que ser mais cobrado. Um jogador que tem o status que ele tem, já foi rei da América. Eu não vejo o Sanches faz tempo jogar jogo grande. Eu quero ver o Sanches decidir jogo grande. As críticas agora vão ter que ser maiores, porque a gente estava, não é tolerante. A gente viu o Santos lá em cima, começou a cair, agora as críticas têm que vir, porque quem é quem tem que se mostrar agora. Agora é o momento. É como eu coloquei até nas situações. O Everson não falhou em nenhum gol nesse último jogo? Não. Mas goleiro de time grande tem que pegar a bola impossível às vezes. O segundo gol do Grêmio, goleiro às vezes pega aquela bola. O Rodrigo Del Judiz está sempre aqui, do Espírito Santo do Pinhal, interior de São Paulo. Obrigado. Um abraço para Marcelinho Vaz, meu parceiro, meu sobrinho. Santista doente, está fazendo jornalismo também porque ama o peixe. Quem ama, eu fiz jornalismo porque eu amo o peixe também. O Santos sempre foi uma das razões da minha vida. E por isso, quando teve a ideia de criar o diário com o meu sócio, era essa ideia. A gente não ganha um centavo fazendo isso aqui. Na verdade, é falta de espaço do Santos na mídia, por isso que o diário veio. Porque o Santos que, para mim, na minha visão, é o maior clube do mundo. O Santos merece ter seu espaço maior na mídia. Merece ter um espaço onde nós, santistas, podemos trocar e conversar. O Giovanni fala, Santos é muito grande. Ele não é grande, é gigante. Outro dia estavam discutindo se o Atlético Paranaense é grande. Se ele for grande, a gente é gigante. Só coloca o Cueva na fogueira para queimar o cara, diz o Miguel. Está na hora do São Paulo baixar a bola, diz o Rodrigo Del Judice. O Luciano Evangelista. Será que o São Paulo está fazendo isso para mandarem ele embora? É o que parece. Luciano, eu acho que não, mas eu acho que ele vai começar a ser cobrado. Eu acho que a lua de mel, Santos, São Paulo e torcida do Santos, se não voltar rápido o resultado, se contra o Fluminense já não ganhar e jogando talvez bem, e contra o CSA a mesma coisa, vai ficar difícil cada vez mais a situação. O Orivaldo Seco manda aquele boa noite para todo mundo. O Ademir Oliveira falou, eu acho que está na hora de trocar o treinador. Eu estou achando esse treinador nosso com muito lenga-lenga e nada. Ademir, eu acho que não. Eu acho que ele precisa de um trabalho de longo prazo, mas realmente ele vai precisar mostrar resultado agora. Ele nunca teve uma situação tão difícil como essa de agora. Diogo Vitor volta quando? Fala o Miguel. Diogo Vitor não volta essa temporada. Miguel, é um jogador que vai ter que se enquadrar também, né? Ele está proibido de treinar no Santos. Vamos ver como é que vai ser quando ele voltar.
Jogador que tinha muita capacidade, mas que foi pelo caminho errado. Vamos ver se ele consegue se endireitar e buscar esse tempo perdido. Um abraço para a Thaís Ferreira. Ela fala que o Diogo Vitor volta em outubro, mas ele não pode jogar. Ele não tá treinando. Então, assim, esse ano você não vê mais ele em campo. Esse ano, com certeza, Diogo Vitor não estará em campo pelo Santos. Até porque o Campeonato Brasileiro termina na primeira semana de dezembro. Então, nós estamos falando aí de mais um mês, praticamente, só de jogo. O Júnior Pereira. São Paulo não coloca nem os reforços que trouxeram, quanto mais os da base. São Paulo se acha maior que o clube. A mídia estragou o nosso treinador. Não sei se a mídia estragou o Júnior. O que eu acho é que ele está feliz aqui, ele falou isso, que a experiência é incrível, mas eu acho que sim, ele tem que baixar um pouco a bola e rever alguns conceitos, porque a bola ela é redonda para todo mundo. Mas o futebol brasileiro é muito diferente do futebol chileno, que é muito diferente de uma Copa América, que é muito diferente do Campeonato Espanhol. O Campeonato Brasileiro é o campeonato mais difícil do mundo de ganhar. Aqui você tem 8, 9 times que podem ganhar o campeonato. Você vai para o Campeonato Espanhol, você sabe que vai ser o Real Madrid ou o Barcelona, ou o Barcelona e o Real Madrid. Os caras... Então, assim, você vai para o Campeonato Italiano, hoje é a Juventus. Sabe o Campeonato Inglês? Tem 3, 4 clubes que tem, na verdade, tem 2 ou 3. E aqui nem 8. Então, essa é a grande realidade. O Adenilton fala que o Santos tem que ganhar os confrontos diretos. O Santos vai ter agora... o Santos tem que ganhar todos os confrontos agora, Adenilton, se o Santos sonha com título ainda. Manda uma boa noite para o pessoal de Diadema, do Agostinho Ribeiro. O Léo Dantas, poxa, os caras entre 15 minutos não tem outra chance. Agora a Sacha erra e não sai. Léo, o Sacha ainda está indo bem. O problema são outros jogadores que estão indo mal. Santos ganha do Fluminense do CSA. E aí embala, diz o Antônio Carlos Rosa, tomara. Rodolfo Ricardo, é difícil, mas temos que acreditar. Reação do Santos. Muito modinha, então temos que acreditar. Estou falando aqui, Rodolfo. Eu acredito muito, daqui a pouco até vou falar meu placar. Mas o que eu digo é, o Santos também tem que reagir. Se não reagir, vai ficar cada vez mais difícil. Se não empolga, o Santos tem que melhorar muito jogar bola, diz a Thaís. O Joel Palmieri, só falta um cara fazedor de gols inteligente. O Léo Dantas fala, Ferraz é necessário, infelizmente. O Antônio Carlos Rosa fala, com vitórias o time se empolga. O Alexandre Xavier fala, Ferraz, o melhor jogador do Santos. E... diz que é um ótimo lateral. O Sandro Barreto. Teremos 3 zagueiros amanhã, mas li hoje que o Ferraz será meio Veríssimo lateral. Assim não concordo, nem eu. Sandro, isso tudo é coisa que nós estamos apurando, mas não sei, com o São Paulo tudo é possível. A Thaís fala, pelo amor de Deus, não coloca o Veríssimo na lateral. Aguilar vai jogar, Alexandre Xavier, a gente está aqui apurando, parece que ele está nos treinamentos, ele vai jogar, mas tudo pode acontecer com o São Paulo. Tadeu Bueno fala, Ferraz, para mim, é um ótimo lateral, muito guerreiro, eu gosto muito do futebol dele, somos 2. Mandar um abraço para o Luciano Alves, já saí no Paraná, para o Bruno Ricardo, existe a possibilidade do retorno do Vanderlei no próximo jogo? Bruno, até onde a gente sabe, não. A gente está acompanhando os treinos, e quando a gente não pode acompanhar o treino, a gente busca informação, mas não. O Alexandre Xavier fala, volta a Vanderlei. O Diego Fernandes fala, São Paulo e coloca o Cueva, o Uribe só em fogueira. Coloca os dois para sair jogando, dá uma chance. E mudar peças, depois tem o Jobson, que ainda nem estreou. Nosso time hoje, para mim. Vanderlei, Ferraz, Veríssimo, Pérez e Jorge. Jobson, Pituca, Sanches, Soteldo, Uribe e Delis. Fala o Diego Fernandes. O Paulo Robson fala, acredito no Santos, mas São Paulo tem que parar de ser teimoso. Tem alguns bons na base, sim. Concordo com você, Paulo. Gente, corri aqui para ler todas as notícias, todas as mensagens. E eu terminando aqui com o Giovanni Mota, que diz que Vitor Ferraz joga muito. Amanhã, Santos e Fluminense, pelo Brasileirão. O Santos tem obrigação, na minha opinião, de vencer. E eu acho que vai vencer. Precisa dar uma resposta para a torcida, que tá cobrando com razão. Eu acredito na manhã, Santos 3-1. Vamos ver o que vai acontecer, gente. Mas é jogo para o Santos ganhar, e ganhar no Maracanã, e ganhar bem no Fluminense. Um abraço a todos vocês, obrigado pela audiência. Não deixam de conferir, muita notícia ainda entra hoje. E amanhã vamos ter mais de 15 notícias até o jogo. Ampla cobertura. Abraço, gente, até a próxima.